Muito bem, voltamos então a mais uma aula. Bom, meu nome é Danilo e hoje vamos continuar a série de 3 vídeos que eu prometi para vocês. Bom, no primeiro vídeo a gente fez um upload do nosso sistema lá para o sistema da Amazon, para o servidor da nuvem da Amazon. Instalamos uma aplicação C# lá e hoje vamos dar continuidade nessa aplicação para que a gente possa fazer esse upload de arquivos em lote, arquivos grandes, e que se a gente tentar fazer o upload dele e processamento ao mesmo tempo em uma única aplicação, com certeza você vai ver que sua aplicação vai sair fora do ar, vai dar timeout. Então o objetivo dessas aulas aqui é você entender como é que, como uma aplicação Windows, você consegue, uma aplicação web, você consegue fazer então toda esse upload de arquivo e processamento ao mesmo tempo no servidor, tá bom? Pessoal, não esqueça que para que você possa me ajudar e essa mensagem chegar a mais pessoas, o seu like nesse vídeo é muito importante e também você se inscrever no canal do Torne-se um Programador também é muito importante para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, tudo bem? Beleza, minha gente, então vamos lá, bora começar a aula. Legal, pessoal, então na aula anterior o que a gente viu, A gente criou uma aplicação web e essa aplicação web foi uma aplicação simples, Configuramos lá o serviço da Amazon, Ou seja, o AWS, e aí a gente começou a configurar algumas máquinas, configurou uma máquina do tipo EC2, colocou lá um IP também para que ela possa funcionar com IP fixo, E também configuramos essa máquina aqui com o serviço IIS. Ou seja, o Internet Information Services. Tudo isso a gente viu na aula anterior. O objetivo da nossa aula de hoje é fazer, então, uns modelos para que a gente possa trabalhar nesse sistema, tá? Para isso, então, a gente vai criar um servidor de banco de dados e o serviço que a gente vai utilizar é o serviço do RDS da AWS, ok? Então, vamos criar esse servidor, vamos criar esse serviço, vamos criar os modelos que a gente precisa para fazer esse negócio funcionar, Que é o status do arquivo, quantas linhas foram processadas e tudo mais. Também nessa nossa programação diretamente com o banco de dados, ok? E obviamente, nas próximas aulas, a gente vai criar um servidor de arquivos também, para que a gente possa transmitir esses arquivos para um outro servidor de jobs, Que é um servidor que eu também pretendo criar com vocês, para que vocês possam ter essa arquitetura mais completa, tá bom? Vamos fazer de um modo mais simples, Também deixar o arquivo nesse servidor e já processando com o software também no servidor processando, mas também vamos fazer uma infraestrutura aqui também para que a gente possa ter tudo dividido, Ou seja, múltiplos aplicativos, múltiplas aplicações na realidade, todas elas divididas com responsabilidades diferentes. Então a nossa arquitetura vai ficar bem legal aqui nesse decorrer das aulas, tá bom? Bom, beleza, então nosso plano de hoje, Nosso plano de hoje é então fazer esse código onde você vai entrar no sistema, vai ter lá um file, um arquivo file para fazer o upload, vai ter uma telinha onde vai mostrar as linhas do seu arquivo, As linhas que você vai fazer o upload. Vai ter então o botão upload para que você possa selecionar o arquivo e fazer o upload. E na tela de resultado, obviamente, vai mostrar, por favor, aguarde, deixe esse arquivo ser processado. Nesse meio tempo, a gente vai mandar esse arquivo lá para o nosso servidor e esse arquivo no servidor também a gente vai mandar para o nosso banco de dados, mas não vai fazer esse processamento. A aula de hoje, o objetivo é somente criar essa tela no nosso localhost, fazer o upload do arquivo para o nosso servidor e mostrar a resposta para o usuário. Olha, esse arquivo vai ser processado. Esse é o único objetivo dessa aula hoje. Na aula que vem, a gente vai construir uma aplicação Windows para poder fazer esse tipo de aplicação aqui, o job, Para ele ficar rodando o tempo inteiro. E vamos instalar ele diretamente no nosso servidor, utilizar um tipo de serviço que é o serviço de assets, Ou seja, você consegue ter um servidor que você pode guardar arquivos, então a gente vai fazer isso, e colocar esse job diretamente em um servidor dedicado. Então, nosso objetivo hoje é simplesmente fazer a conexão com o banco de dados, e fazer esse upload de arquivo e identificar que a gente fez esse upload de arquivo. O próximo passo vai vir nas outras aulas, que é o processamento do arquivo. Então, hoje vamos codar esta parte do código, tá bom? Então é isso, pessoal. Teoria já dada aqui no quadro. Agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. E retomamos aqui de volta então no computador. Vamos para mais uma aula. Essa aula agora é a aula continuação da série de aulas
de como colocar uma aplicação em produção, como fazer um upload de arquivos em lote. Então é isso que a gente está vendo aqui, tá bom? Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, não esqueça de marcar a aula particular. Eu, através de videoconferência, vou ver o seu computador e vou te ajudar para que você possa ir para o próximo passo, tá bom, minha gente? Então vamos lá. Agora eu estou aqui diretamente no nosso serviço, né? Então aqui a gente tem o nosso site que já está funcionando, o deploy que a gente fez, né? Agora eu vou vir aqui diretamente no serviço da Amazon e vou aqui no RDS, né? Então eu posso clicar aqui e procurar, ó. Eu sei que ele está aqui do lado, mas são os meus atalhos, mas na sua máquina aí talvez não apareça, então você vai digitar assim, ó, RDS, né? E aí você vai achar aqui o banco de dados relacional, servidor de banco de dados relacional gerenciado, né? Então é através dele que você vai criar ali a sua database para começar a fazer então o seu programa na nuvem, tá? Começar a criar o seu sistema na nuvem. Aí aqui você tem, ó, criar instâncias ou configurar alguma coisa, etc. Aqui, ó, eu já tenho uma instância que eu criei, então aqui você acessa todas as suas instâncias, mas eu vou criar uma nova agora com vocês. Então vou clicar aqui para ele criar uma nova instância. Então ele vai carregar para mim. Aí agora eu vou escolher aqui a opção do SQL Server, tá? Lembrando que aqui embaixo também, ó, você tem aqui umas opções para você falar assim, ó, mostre somente as opções que são gratuitas, tá? Então, ó, cliquei aqui, ele está mostrando o Express Edition aqui, que é só as opções gratuitas para quem está começando, né? Essa é uma boa opção. Para quem já tem ali uma conta na Amazon, você pode criar outras formas aqui e outras que você vai ter, obviamente, cobrança em cima da sua base de dados. Vou dar aqui para o próximo nível. Aí aqui você vai ter, então, algumas especificações que você precisa colocar da sua database, tá? Então, qual o tipo de máquina, quantos gigas de RAM vai ter, qual a zona que você vai colocar. Nesse caso aqui, ó, eu sempre coloco para São Paulo, tá? Brasil, São Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Brasil. Ou deve ter aqui São Paulo. Áustria, Canadá, Europa, aqui ó, Central do Brasil, né? E aí você tem aqui então, no horário de Brasil aqui, essa base de dados. Quanto que vai alocar aqui de gigabyte no seu espaço em disco? O nome da sua instância, né? O nome desse servidor que você está criando. Nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui como upload, underline lot, né? Esse aqui vai ser o nosso tipo de projeto que a gente está fazendo, tá? Então, upload lot. Aqui vai ser... ele não pode colocar underline, então deixa eu colocar aqui traço. Ok. E aí aqui vai ser o nome do meu usuário. Meu usuário eu vou colocar aqui como Danilo. E o meu password, eu vou colocar aqui um password para que eu possa lembrar, tá? Aqui esse aqui foi muito curto, deixa eu colocar outro password. Ok. Beleza, coloquei aqui o password, está certinho. Vou para a próxima ação. Perfeito. Aí aqui ele vai ter mais algumas configurações que vocês precisam ver aqui se são relevantes para vocês, né? Aqui você tem o tipo de acesso. Então eu quero que ele seja um acesso público, porque eu vou fazer essa interação aqui, essa interação diretamente com o meu banco de dados. Então quero deixar ele acesso público para que a gente possa fazer os nossos testes, tá? Você também tem aí a condição de deixar ele diretamente por IP, assim ele não vai ficar público. E aí a interação dele não vai ser feita pela internet, vai ser feita pela rede da Amazon diretamente. Mas nesse caso eu quero deixar ele via host, para que eu possa conectar ele da onde eu quiser, tá bom? Inclusive da máquina de vocês aí, tá? Vou colocar aqui outra opção. O tipo de lugar que você vai colocar, né? Se você tem alguma preferência ou em qual tipo de instância que você quer colocar a sua base de dados. Eu vou deixar aqui sem nenhuma preferência e vou continuar. Se aqui você quer criar algum grupo, aí aqui tem outras informações que você pode verificar na sua database. Então na hora que você estiver configurando, você também pode verificar isso. O tipo de backup que você quer fazer, ou seja, de quantos em quantos tempos, né, ele vai estar fazendo backup da sua base de dados para que você possa não perder esses dados. E se você tiver que voltar no tempo, né, voltar dados da sua base de dados, você pode voltar por aqui. E aí algumas outras configurações aqui relevantes, tá? Eu vou ir para o próximo aqui,
para que a gente possa já começar a fazer o sistema funcionar, tá? Então vou clicar aqui em criar database. Agora ele vai estar começando a fazer a criação dos meus dados aqui, do meu servidor, da minha instância, tudo bonitinho. Vou clicar aqui para mostrar todas as instâncias. Ele vai mostrar todas as instâncias que eu tenho criado aqui na minha máquina. Então tenho aqui ó, um Danilo, tem aqui o upload lot, tá? Então ele está processando essa máquina aqui, ó. Agora a gente tem que esperar ele criar. Esse processo demora alguns minutos, em torno de uns 10 minutos, aí 5 a 10 minutos, ele cria essa base de dados. Então a gente já vai fazer outras coisas aqui enquanto está criando essa base de dados. Então a gente vai voltar aqui para o C#, né? E aí o objetivo aqui que a gente vai fazer então é criar uma tela onde a gente possa fazer um upload desses dados e mostrar na tela que esse arquivo vai ser processado, tá? Então antes disso a gente tem que fazer algumas coisas. Então a gente tem que ter essa tela, a gente tem que ter o layoutzinho bonitinho com o upload. A gente vai ter que ter também um modelo para que a gente possa mostrar essa informação na tela, e a gente também vai ter que ter um modelo que a gente vai importar esses dados. Então são várias coisas que a gente precisa fazer, tá? O modelo a gente vai criar diretamente no banco de dados e vai usar aqui o Entity Framework para gerar os modelos aqui que a gente vai trabalhar, tá? Não vou criar uma arquitetura orientada a objetos que vocês já viram como é que funciona anteriormente, então isso aqui é fazer algo rapidamente para que vocês possam entender essa arquitetura, tá? Mas se vocês quiserem fazer uma arquitetura melhor, volta a dizer, volta nas aulas do Torne-se um Programador aqui, ó, dá uma olhada nessas aulas aqui de objetos persistentes do Entity Framework, ou veja a aula de orientação a objeto, essas aulas aqui de orientação a objetos, que também vai te ajudar a construir uma arquitetura melhor ali para o tipo de interação com o banco de dados que você vai ter também. Então essa é uma boa opção para vocês reverem também. Como esse aqui é um teste para mostrar para vocês poderem simplesmente conseguir entender como é que funciona essa arquitetura, eu não vou me atentar nesse ponto agora, neste momento, tá bom? Vou abrir aqui novamente as minhas views. Aí eu tenho aqui a minha home eu tenho aqui a minha index, e a minha index tem informações aqui geradas, né? A informação que gera quando você acaba de criar uma aplicação nova no C#. Então, uma informação que não tem quase nada aqui, é só aqueles layouts pré-definidos que você gera quando você cria uma aplicação, tá bom? Então eu vou mudar esse layout aqui agora para que a gente possa ter um layout mais voltado à nossa necessidade, tá? Beleza, gente. Então a gente tem aqui ó, um monte de informação aqui que a gente vai fazer, ó, só mudar isso aqui para upload de arquivo. Então vamos colocar aqui ó, como upload arquivo em lote, tá? Upload de arquivos em lote. Então deixa eu carregar aqui ainda. Opa, em lote. Aqui vai ser a nossa tela de upload. Aqui eu vou colocar um texto explicativo, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou colocar assim, ó. Sistema de upload de arquivos em lote, vírgula, por favor, selecione o arquivo e clique em enviar. Somente isso, tá? Vou pegar toda essa outra parte aqui que eu não vou usar, vou apagar. Ok. Vou voltar diretamente aqui no meu gerenciador de arquivos e também vou alterar a parte de cima lá, né, que é o layout, para que a gente possa deixar esse layout mais voltado também à necessidade que a gente tem aqui, tá? Então, vou vir aqui no layout, cadê? Layout, tem aqui o shared layout. Aí no layout a gente tem um monte de coisas aqui também, tá? Vou colocar aqui a aplicação como upload de arquivos. Arquivos. Em lote. Ok. Aqui é o início, index. Aqui é dados processados. E a gente vai mudar isso daqui, obviamente, depois que a gente terminar de fazer esses dados que a gente processou, tá? Beleza, salvei, tá? Aqui mais, o que tem aqui, ó? Informações do meu aplicativo. Eu vou colocar aqui de Docs, Business e Technology. Beleza, então tá aqui bonitinho.
tá? Aí agora eu vou dar um play pra gente ver como é que ficou aqui esse layout que a gente acabou de alterar. Prontinho, minha gente. Carregado, então. Tá aqui bonitinho o nosso sistema, tá? O início tá aqui. Esses dados processados, obviamente, está mandando para essa tela que a gente vai mexer ainda, tá? Mas aqui é o nosso principal, a nossa tela principal. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Um formulário bem simples em HTML para que a gente possa fazer o upload. O que eu vou fazer para que a gente possa também ganhar tempo? Ó, eu vou abrir aqui uma nova aba e vou fazer uma pesquisa básica aqui, ó. HTML Form Upload, tá? Deixa eu carregar aqui. Beleza, então agora eu vou clicar aqui em um HTML qualquer, tá? Então, tô pegando aqui algum site, aqui ó, do 3W School, ele é melhor. Deixa eu clicar aqui para ele abrir para mim. Ótimo, beleza, então tá aqui um formuláriozinho básico, vou pegar esse formulário aqui, vou copiar ele, aí agora eu vou jogar isso lá na minha home, né? Então, a minha home aqui, no meu index, eu tenho o sistema, né? E aí, seleciono arquivo e mande enviar. Então, eu vou colocar aqui um formuláriozinho básico. Pronto, colado aqui. Agora eu vou limpar algumas informações que eu não preciso. O post aqui eu vou fazer para uma rota que eu vou criar. Então, vou colocar aqui como rota barra upload. E vou alterar aqui também. Opa, deu errado aqui. Barra upload. E vou também alterar aqui para colocar somente como upload. Então tem aqui um input file, tá? Para selecionar arquivo. Também vou mudar aqui para upload, tá? Vou deixar aqui, melhor, arquivo, pronto. Para que a gente possa fazer o upload. Aqui o ID pode ser arquivo mesmo, tá? Não tem problema. Aqui já vai ser o nosso botão submit. O nosso submit eu não preciso colocar nome nele, então eu vou até tirar aqui o nome daqui, ó. Deixa eu tirar o nome dessa propriedade, beleza. Eu só preciso que ele envie, faça a ação do submit. E aqui um formuláriozinho bem básico, só que uma coisa muito importante aqui para o upload de arquivo é o seu formulário precisa ser multipart data, senão ele não consegue enviar arquivos, tá bom? Então, muito simples aqui, um formuláriozinho para a gente conseguir mandar dados, tá? Aqui eu vou colocar, aqui eu estou dentro de um P, né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar isso daqui dentro da estrutura do P e vou colocar ele abaixo do P aqui, ó. Deixa o P somente o texto e aí aqui a gente utiliza o nosso formulário, tá bom? Agora eu vou voltar aqui no nosso código para ver como é que tá ficando, peraí, vou entrar aqui no nosso código, dar um reload aqui, vamos ver como é que ficou, tá aí, ó, é isso mesmo. Agora é só selecionar o arquivo e enviar, tá? Então já está no esquema aqui. Esse upload aqui ele está mandando para um lugar onde não existe, então vai dar 404, porque eu não tenho essa rota, ok? E aí a gente vai criar essa rota aqui agora. Então vamos lá para o nosso sistema e aí a gente tem o nosso arquivo de rotas, né? Então a gente tem aqui dentro do appdata, a gente tem as rotas que a gente tem condições de criar. E vou criar aqui então uma rota nova chamada upload, tá? Vou criar uma ação também chamada upload no meu código aqui diretamente, lá no meu controller. Então vou abrir o meu controller aqui e vou criar o upload também para que a gente possa fazer o upload desse arquivo, tá? Então copiar esses dados e vou colocar aqui o meu dado como upload aqui, né? Então upload. Beleza, e aqui eu vou fazer então meu código para poder fazer o upload do arquivo. Pronto, pessoal, então agora eu coloquei um código simples aqui para fazer um upload de arquivo. Então eu faço o request dos meus dados que vem. Então nesse caso estou fazendo o upload de um único arquivo e estou pegando o índice 0 desse arquivo. Verifico se a quantidade é maior do que 0, então sim, eu estou mandando algum arquivo. E aí eu vou definir o meu path aqui, o servidor, o lugar onde eu vou colocar nessa pasta uploads. Eu criei também aqui na minha solução uma pasta chamada uploads e aí aqui eu vou pegar o meu path e combinar o upload junto com o arquivo que eu estou pegando para que ele possa então mandar com o caminho correto. Aqui eu mando salvar o meu arquivo, né? Então eu utilizo essa própria instância do http posted filebase para poder salvar diretamente no meu diretório, ok? Feito isso, eu simplesmente, ao invés de dar essa mensagem aqui, eu vou redirecionar para uma tela onde eu possa falar assim, o seu arquivo foi feito o upload com sucesso, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma rota, ó, uma rota aqui chamada upload sucesso. Então upload sucesso. E vou criar essa rota aqui agora também. Então vou pegar e criar uma rota upload sucesso. Ok. Então upload sucesso.
E aí eu vou colocar ele simplesmente para retornar uma view tranquilamente aqui. E vou colocar essa rota também. Então vou vir aqui, upload sucesso. Pode ser até dentro dessa própria rota aqui ainda. Então faço upload barra sucesso. E aí aqui eu coloco upload sucesso igual eu fiz no outro lá. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aí. E vou colocar aqui o meu upload sucesso. Então terminou, ele redireciona para cá. Ok. Beleza. Aqui eu vou ter que criar essa view também, né? Para que a gente possa ter uma view do upload sucesso. Então eu vou copiar essa rota do about. Vou duplicar aqui. E vou colocar o nome dela como upload sucesso. Para que eu possa ter a mesma rota, no mesmo padrão, né? Do padrão de arquivos que a gente tem aqui, que é o padrão de arquivos de acordo com a rota. Então, também está aqui. Deixa ele terminar de rodar aqui. Beleza. E aí aqui eu vou simplesmente colocar uma mensagem falando upload no meu título. E aqui eu vou colocar, pode ser até dentro de um H2 mesmo aqui, ó. E aí eu falo aqui, ó, upload de arquivo feito com sucesso. Upload de arquivo feito com sucesso. Por favor, aguarde o processamento, ok? Então, beleza. A gente já tem essa mensagem aqui, né? E agora o próximo passo aqui é o quê? Pegar, então, esse arquivo que a gente acabou de subir, né? E já pensar como que a gente vai jogar isso para a nossa base de dados. Então, nessa nossa outra rota que a gente colocou aqui, ó, que é essa rota aqui, por enquanto está do about, né? Que a gente deixou lá no nosso layout aqui, ó, essa rota que é o about. Eu vou até mudar aqui para, ao invés de ficar about, eu vou colocar como registros. E aí vai ser os registros do nosso arquivo e o controller aqui é a home, tá? E aí eu vou na minha home e vou alterar esse about para registros. Então, ao invés de ficar about, vai ficar aqui registros. E aí aqui que vai mostrar os meus registros, né? Esse viewbag aqui eu vou retirar, não quero. E aqui dentro do meu about, esse contact aqui eu não tenho, então vou apagar ele também. Ok, pode apagar. E o about aqui, ele vai ser registros. Então, vou alterar ele aqui, né? Renomear. Vamos lá. Registros. Ok. E aí, aqui, vamos colocar upload registros. Show. Aqui eu vou colocar uma tabelinha. Então, registros importados. Ok. E aí aqui eu vou botar uma tabela para que a gente possa ver esses registros. Então, eu vou pegar uma tabela aqui no Bootstrap. Então, eu vou colocar aqui Bootstrap Table na internet. Para a gente pegar uma tabelinha pronta, tá? Bootstrap Table. E aí a gente pega uma tabelinha já pronta aqui, um HTML para a gente começar a ter esse layout. E vai ficar bem legal também. Beleza, aqui tem um exemplo de tabela. Vou pegar esse exemplo de tabela aqui para usar. Ok. Show. E vou jogar no nosso projeto. Então, voltando aqui para o nosso projeto. Vou colocar aqui esse exemplo. Tá? Aqui eu tenho várias linhas. Eu vou apagar. E vou deixar somente uma linha para a gente ter de exemplo. E aí aqui a gente vai ter então esse dado aqui como o ID. Que a gente vai deixar. Aqui a gente vai colocar nome. Aqui telefone e aqui CPF, que é os dados que a gente vai fazer. Eu também preparei um arquivo, então abri aqui meu Sublime e fiz um arquivinho básico aqui, ó, com cabeçalho nome, telefone, CPF, separado por linha como Enter e separado por coluna com ponto e vírgula. Então aqui nome, telefone, CPF também. Então um arquivo que eu salvei e joguei na minha desktop, tá? Então esse é um arquivo CSV, que é esse arquivo que vai ser processado. Obviamente esse arquivo aqui só tem uma linha. Se eu fizesse o upload direto e já processasse, isso ia funcionar rapidamente. Mas isso não funciona para um arquivo que tem 10 mil linhas, 15 mil linhas, 20 mil linhas.
Esse arquivo com muitas linhas assim, não adianta você fazer o upload e processar ao mesmo tempo. Você tem que jogar esse background, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, esse dado vai ficar dessa forma. E a gente vai fazer um it aqui também. Mas por enquanto eu vou deixar o HTML cru, desse jeito. Tá? Só para a gente ter os registros funcionando. Então a gente tem a rota registro, rota index e rota upload. Aí agora a gente vai conferir de novo no nosso controller para ver se está tudo certinho. Então a gente tem a rota registros, essa rota contact aqui a gente pode apagar, não está sendo utilizado mais. A rota registros, rota upload sucesso, a rota upload normal, né? E a rota index. Deixa eu ver se o upload sucesso está aqui também. Então, index, registros e upload sucesso. Essa própria upload não tem template, porque ela vem para cá e já faz o redirect para o upload sucesso. Então, o upload sucesso que tem template. Então, tá ok também aqui, funcionando belezinha. Tá. Aí agora, o que a gente precisa fazer aqui agora? Começar a trabalhar com os modelos, né? A gente não tem nenhum modelo para poder inserir esses dados no banco de dados. Então, a gente vai ter que fazer isso agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiramente, eu vou conectar naquela base de dados que a gente começou a fazer lá atrás, né? Lá dentro da nossa aplicação do RDS. Então tá aqui, ó. Ela foi criada, eu vou clicar nela, tá? Vai abrir aqui as informações, eu vou clicar aqui em configuração, e aqui em configuração ele vai me dar o nome da instância, as informações e o usuário. Esse é o usuário que eu estou usando, o usuário Danilo. Aqui também em Connect, você consegue aqui, ó, a URL que você vai conectar lá no banco de dados. Então vou copiar essa URL, vou abrir meu SQL Server aqui, Management Studio, vou clicar aqui para conectar um banco de dados, vou colocar essa minha base de dados, vou colocar meu usuário e a minha senha, tá? Então, a minha senha que eu digitei lá na hora que eu criei a instância e vou dar um conectar. Opa, digitei alguma coisa errada aqui, Danilo, deixa eu colocar a senha aqui de novo. Beleza, senha digitada, deixa eu abrir aqui para mim a conexão. Show! Agora eu vou abrir aqui a base de dados e vou criar a tabela que a gente vai colocar, que é a tabela de importação. Então tem aqui um RDS admin, um dado aqui para a gente simplesmente trabalhar, uma tabela aqui, um banco de dados para a gente trabalhar, né? Eu posso criar vários bancos de dados aqui. Então tem um aqui que ele já criou, que tem alguns dados de tabela aqui, que é dele, que é do próprio RDS. E eu vou criar uma nova também aqui para a gente começar a trabalhar, tá? Então, deixar ele carregar aqui para mim, para a gente criar essa tabela nossa. Prontinho, ele abriu aqui, então essa tabela de configuração, eu vou criar a tabela que eu preciso, tá? Então, vou clicar com direito aqui, vou em novo banco de dados e vou colocar upload de arquivos também. Ou somente upload, beleza? Aberto aqui, então vou colocar aqui como upload. Show, vou dar um OK. Ele vai criar minha base de dados. Pronto, base de dados criada. Agora vamos criar as tabelas. Abrindo aqui as tabelas. Beleza, gente? Agora eu vou clicar com direito, vou em nova tabela. Bom, agora eu vou definir um ID. Ele vai ser o inteiro. Vou deixar ele aqui como auto-incremente também. Então, o tipo de dados ele é int. Vamos colocar ele aqui como auto-incremente. Opa, cadê? Aqui, auto-incremente, ok. Ele vai ser nossa chave primária também. Então, ele vai ser a chave primária. A gente já define ele aqui também, ó. Clica com direito, chave primária. Ele vai ser também not null, né? Ele não vai permitir nulo. E agora a gente vai criar o próximo. O próximo aqui vai ser o caminho do arquivo, tá? Caminho do arquivo. Aqui vai ser um varchar. Vamos colocar um varchar de 255. Vou colocar também aqui a data que eu subi esse arquivo. E aí um date time. Ok. E também eu vou colocar aqui se ele está processado ou não. E nesse dado eu vou colocar aqui como um tinyInt, tá? Para que ele possa ser booleano. Então eu já tenho aqui todos os dados que eu preciso. O caminho do arquivo, a data e se ele está processado ou não, tá bom? Então fazendo isso daqui, eu já consigo ter as informações que eu preciso para que eu possa falar se esse arquivo já foi processado. Então eu posso ter duas informações. Lá, os meus arquivos, né? Que são os registros dos arquivos e também o arquivo que eu subi. Então,
Uma coisa é o status do arquivo que você subiu, outra coisa é o arquivo que você processou. Então esse daqui eu estou salvando aqui para ser o arquivo que a gente sobe. Então vou chamar isso aqui de arquivo. Então essa base de dados aqui vai ser a base de dados dos arquivos que a gente está subindo. Agora a gente vai ter um outro registro, que é onde vai ter o nome, telefone, CPF, que são os clientes que a gente está subindo, e a gente vai vincular com o ID desse arquivo aqui, tá bom? A gente faz esse vínculo aqui na tabela de base de dados, e na hora de a gente conseguir fazer aqui a importação do Entity Framework, ele já vai também trazer para a gente tudo isso vinculadinho, bonitinho também, tá? Então deixa ele carregar aqui para a gente poder criar outra tabela. Beleza, agora eu vou criar uma outra tabela aqui, e essa tabela vai ser a tabela de cliente. Vamos colocar aqui o ID, int, ele também vai ser auto-incremente, tá? Então, como a outra tabela, eu sempre trabalho com tabelas com IDs, tá, gente? Nome, varchar de 50, pode ser. Opa, aqui é varchar, né? Var binário. Varchar de 50. Aqui vamos colocar telefone. Vou deixar também varchar, pode ser de 50. E CPF, também o varchar aqui, para que a gente possa ter a nossa tabela, tá? Deixa eu ver aqui, aqui também tá certo, né? Tá, beleza. Ah, e aí aqui faltou a chave estrangeira, que é o arquivo, ou melhor, vou colocar como ID arquivo. E aí aqui vai ser um inteiro. Tá, esse vai ser a chave primária, legal. Então deixa ele definir, e aí agora eu vou salvar essa tabela aqui, para que a gente possa também definir a chave estrangeira. Aqui eu vou colocar como cliente, ok, beleza. Deixa eu terminar de salvar também. Perfeito, agora eu vou clicar com direito, vou criar aqui o relacionamento. Então você tem aqui os relacionamentos, vou adicionar, e aí eu vou adicionar o relacionamento com a tabela que eu acabei de criar, que é a tabela de arquivos, relacionando essa tabela com a tabela de clientes. Então aqui você tem os dados que você pode relacionar. Deixa eu pegar aqui as informações, clicar aqui. Beleza, então vou pegar a tabela de arquivo, e a tabela de arquivo com o ID, que vai vincular com o cliente para o ID arquivo. Ok, temos aqui o relacionamento, legal, cliente arquivo, fecha, beleza, e vou salvar então aqui, para que ele possa também aplicar o meu relacionamento. Ele vai pedir a confirmação, agora eu vou dar um ok, para que ele possa confirmar, e assim já fazer o relacionamento da tabela também. Pronto, código salvo, agora eu vou vir diretamente lá no meu Visual Studio, eu vou clicar aqui com direito e vou criar um projeto para se relacionar entre essa aplicação, que é a aplicação desktop, né, desculpa, aplicação web, mais a aplicação desktop. Então, ela vai relacionar com essas duas. Essa aplicação vai ser uma lib, né, um class library, para que a gente possa então ter a nossa base de dados em comum, esses outros dois projetos, e aí ela vai fazer a conexão e ela vai ter todos os dados aqui do Entity Framework. Projeto aqui de biblioteca, vou colocar aqui como database e vou dar um ok aqui para que ele possa então ser o nosso serviço de relacionamento entre esses dois dados, né? O nosso serviço de web e o nosso serviço Windows também do processamento. Vou também instalar aqui o Entity Framework para que a gente possa usar ele nesse projeto. Então deixa ele terminar de fazer a instalação. Ok, instalação concluída. Deixa eu fechar, essa classe que ele criou eu não vou usar. E agora eu vou clicar também com direito aqui e vou adicionar as minhas classes. Então adicionar novo item. E aí eu vou pegar aqui a opção em dados e vou pegar o ADB, tá? E vou colocar aqui como upload. Esse vai ser o nosso context, tá? Upload DB, pronto. Assim. Adicionar. Ele vai abrir aqui e carregar para a gente as informações do banco de dados. Eu vou pegar aqui a code first from database, certo? E aí eu vou pegar a database que eu quero. Então, new connection. Vou colocar aqui os dados da minha conexão lá da Amazon, tá? Coloquei aqui o servidor, agora eu vou mudar aqui para SQL Server Authentication, vou colocar o meu usuário e a minha senha. E vou testar a minha conexão. Ok, então conexão sucedida bem sucedida, né? E aí eu vou selecionar qual a base de dados que eu quero e vou dar aqui um avançar, né? Um ok. Ele vai trazer os meus dados aqui. Então minha conexão feita, agora eu vou simplesmente dar um avançar aqui
ele vai mostrar os dados para mim, as minhas databases, né, as minhas tabelas que eu criei. Então, vai mostrar todas elas, vou avançar e vou selecionar as duas tabelas que eu preciso para ele criar os meus objetos. Vou dar um OK e vamos esperar ele criar os objetos. Beleza, criou os objetos aqui para mim. Ainda está carregando, mas os objetos já estão praticamente criados. Agora eu vou olhar aqui, ó, no meu projeto Class Library, ele tem aqui os objetos que eu preciso. Esse objeto aqui eu não vou usar, então eu vou excluir ele. Ok, essa classe eu não vou precisar. Está aqui então o meu contexto e está aqui as duas classes que eu vou utilizar para fazer esse programa que a gente está criando aqui, tá? Agora eu vou vincular essa camada de database com esse objeto aqui. Então vou vir aqui em referências, vou clicar com direito na referência e vou fazer então esse vínculo, né, entre a minha camada de database com a camada aqui de banco de web, né, a minha camada web, para que a gente possa então simplesmente trabalhar com essa camada. A outra coisa que eu vou fazer aqui também é na camada aqui, ó, esse objeto aqui, que é o objeto, esse programa na realidade, que é o programa Windows, que a gente vai fazer o processamento em background, também eu vou adicionar essa referência do database, ó, e ela também vai ter acesso à base de dados. Então eu tenho um único projeto que ele é compartilhado entre esses dois projetos aqui. O projeto que vai ser o Job, o projeto do database e o projeto aqui que é o projeto web, tá bom? Beleza, então aí olha que legal, a gente já tem algumas informações aqui, mas no upload do arquivo a gente também precisa falar, né, que a gente fez o upload desse arquivo com sucesso. A gente já dá aqui uma mensagem, mas a gente não grava nada, não grava qual que foi o arquivo, qual a data que foi e tudo mais. Então aqui no nosso servidor aqui, quando a gente faz o upload, a gente também vai fazer a informação para gravar no banco de dados esse upload que foi feito. Então eu vou selecionar aqui o meu upload DB, e aí olha só, ele vai pedir aqui para eu achar esse objeto. Vou selecionar aqui a minha camada de database e ela vai ser o objeto que eu quero. Então vou colocar aqui db é igual a new, e aí a gente tem então o nosso contexto, que é esse objeto aqui que vai fazer a conexão com a base de dados lá com o Entity Framework. Beleza, então ele é o contexto. Eu vou pegar aqui o db, na realidade eu vou pegar aqui o arquivo, vou criar aqui uma variável chamado arquivo, que é o meu modelo, tá? Então, var arquivo é igual a new, esse objeto arquivo aqui. Nesse objeto arquivo, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou passar o nome desse arquivo que eu quero, na realidade o caminho que eu quero, né? Então é igual o caminho que está aqui, ó, esse path combinate, tá vendo? O caminho arquivo. Então ele vai ser o caminho que eu vou poder utilizar para fazer o processamento depois, tá? Que mais? Vírgula, vou colocar aqui a data. Então a data que eu quero é igual a datetime.now, e vírgula, a outra informação que eu quero colocar, processado, né? Aí a gente vai colocar aqui como falso, porque ele ainda não foi processado. Então, terminando aqui bonitinho, ponto e vírgula, e aí eu vou mandar salvar esse arquivo, obviamente, no banco de dados, tá? Então, eu vou pegar esse arquivo aqui e vou salvar ele no db.arquivo.add e vou adicionar esse meu arquivo, que é a variável que eu acabei de criar, tá? Ele está vermelhinho aqui, eu vou ver o que é ainda. Deixa eu ver, ele está falando aqui. Determinado arquivo não pode ser no mesmo escopo. Deve ter alguma. Já tem outra variável chamado arquivo aqui. Vamos colocar aqui como objeto arquivo ou model arquivo. Pronto. E aí a gente pega esse model arquivo aqui e é ele que a gente vai adicionar na nossa base de dados, tá? Aqui também no processado eu vou ter que mudar para 0, né? Para deixar aqui o tinyInt, então 0 ou 1. Então, vou deixar ele como 0. E aqui o arquivos ele não está conseguindo enxergar porque esse projeto não tem o Entity Framework configurado. Então eu também vou ter que configurar o Entity Framework aqui. Então vou lá, adicionar, vou colocar aqui o Entity Framework nesse projeto e vou colocar no outro também, que é o do desktop, tá? Então deixa ele procurar, vou instalar o Entity Framework aqui e vou instalar o Entity Framework aqui também
porque a gente vai precisar nesses outros dois projetos do Entity Framework. Então, clicar com direito, gerenciar, e aqui também eu vou instalar o Entity Framework. Aí assim a gente vai ter todas as libs necessárias para que a gente possa trabalhar em todos os projetos com esse ORM, tá bom? Então deixa eu terminar a instalação. De um foi, de outro aqui também foi. Beleza, agora já está funcionando aqui, minha compilação com sucesso, tá? Beleza, neste caso, minha gente, o que eu estou fazendo? Nesse caso eu estou salvando o caminho físico no servidor. Nesse meu local aqui que eu estou rodando, no meu localhost, esse arquivo está sendo salvo aqui no meu servidor local, tá bom? Mas também a gente tem condições de salvar isso num servidor de arquivos, como eu falei para vocês, no S3 da Amazon. A gente também vai ver isso, tá? Mas o objetivo aqui é a gente fechar de uma forma simples para depois a gente colocar um outro servidor ficando um pouquinho mais complexo, mas mais escalável também, tá? E aí agora, o que eu vou fazer? Nessa tela aqui, que é a tela dos arquivos, né? Que é os registros, eu vou colocar aqui para ele também já ter ali os registros, ou seja, os arquivos que foram feitos o upload, tá? Então eu vou vir aqui na minha home e vou retornar aqui também para minha view bag o objeto, né? Que é o objeto que eu vou precisar, que é esse objeto arquivo aqui que eu estou preenchendo. Então eu vou deixar ele aqui, vou criar essa instância aqui, tá? E vou criar no meu view bag esse registro aqui que eu preciso. Viewbag arquivos é igual ao db.arquivo.toList. E aí ele já vai trazer a lista para mim, já retornada da base de dados, tá bom? Aqui na minha viewbag. Aí lá no meu view, né, na minha view de registros, eu vou pegar essa informação do meu viewbag. Então, deixa eu pegar aqui e vou criar uma variável assim, ó, var arquivos. E vou colocar nesse arquivos aqui convertido, tá? Para database.arquivo, e é o dado que vem da minha viewbag. Então, viewbag de arquivos. E aí, eu já vou ter a informação que eu quero aqui também. Esse arquivos aqui já é o meu objeto convertido, tá? Ah, e outra coisa. Esse objeto convertido aqui é uma lista, né? Então, eu tenho que colocar aqui um list. E aí esse list é um list do meu arquivos. Aí agora sim eu tenho uma lista convertida aqui para mim. Beleza, aí agora eu vou fazer ali um for each do meu objeto. Então, eu venho aqui, for each, e vou colocar aqui o meu objeto arquivo, AR in, desse meu arquivos aqui, tá? E aí eu abro meu parênteses. Aqui eu tenho que colocar o arquivo completo, né? Database.arquivo, beleza. Aí aqui eu já começo a colocar os dados do meu arquivo. Então, @ar.id. Aqui nesse outro eu vou colocar o @ar.caminhoarquivo, nesse outro @ar.adata, e nesse outro processado, né? O arquivo.processado. Beleza, então agora também eu já tenho um it aqui e vou fechar minha chave. Legal? Então eu já tenho aqui o meu ali a minha índice funcionando bonitinho, né? O meu objeto funcionando bonitinho, a iteração aqui no Razor. E agora eu vou testar, né? Vamos dar um play aqui para a gente testar e ver o que vai acontecer, tá? Então, funcionando aqui no meu localhost, funciona lá no servidor, tá? É só simplesmente mandar gerar o arquivo para produção e jogar diretamente no servidor. Então, agora o objetivo é testar essa parte funcionando, a gente vai pegar esses arquivos, jogar no servidor e pronto, beleza, a gente concluiu mais um passo. E aí agora na próxima aula é a gente fazer esse processamento do arquivo também, tá bom? Então fazer o nosso programa, o nosso job, né? Construir ele rodando em tempos e processar esses arquivos lá também, tá? Então deixa ele terminar de processar aqui. Opa, deu um errinho aqui. A gente deixou a rota aqui igual, né? Então aqui é o upload, aqui o upload, sucesso. Beleza.
Tinha esquecido dessa rota, vamos dar um play novamente. Beleza, rodando aqui o nosso programa, eu vou fazer o upload do arquivo. Então deixa eu selecionar um arquivo aqui. Vou pegar aqui o meu importa CSV, abrir, pegar meu importa CSV, abrir. Agora eu vou dar um upload. Pronto, ele deu um erro aqui falando que não tem ali o DB, né, no nosso projeto. Realmente não tem. A gente configurou esse DB aqui, foi nesse sistema aqui, né, diretamente no database, mas a gente não configurou isso aqui nesse webconfig que está aqui, tá bom? Então eu vou configurar esses dois, tá? Então eu vou configurar tanto esse quanto esse daqui, ó, que é os dois projetos que a gente precisa. Nesse webconfig a gente tem toda a configuração do banco de dados. Eu vou abrir aqui para ver, para a gente poder simplesmente passar de um para o outro. Show, pessoal. Então essa conexão aqui é que você tem que passar de um para o outro, tá? Então estou pegando aqui a minha connection string, tá? Ele tem todas as informações bonitinho para mim da conexão. Eu vou copiar ela e vou vir nos outros projetos no meu arquivo de configuração. Então aqui eu tenho, ó, um appconfig e esse appconfig eu vou colocar no meu arquivo de configuração aqui. Então tá aí esse arquivo de configuração e vou lá para o outro projeto também. Então o desktop aqui já está funcionando, a aplicação desktop. Agora na aplicação web, então também a gente tem aqui no webconfig e vou colocar essa configuração também nela, tá? Então deixa eu pegar aqui e colocar ela aqui embaixo, ó, connection string também, ok, beleza, dá um play novamente e vamos lá testar. Beleza, carregado, vou selecionar o arquivo novamente, ok, o importa selecionado, upload. Tá carregando aqui pra gente, vamos ver se vai rolar. Beleza, ele tá falando aqui que eu não consigo mandar esses dados aqui pela viewbag, realmente vou ter que usar uma forma diferente aqui. Bom, então eu vou colocar aqui no viewbag o arquivos dessa forma aqui, ó, viewbag.arquivos. E aí aqui no meu arquivo diretamente de registros, eu vou colocar o ponto arquivo no meu viewbag, tá? Ponto arquivos. Aí assim ele vai conseguir transferir, tá bom? Então desse jeito aqui vai ficar mais tranquilo também. Vou dar um play novamente e nota que esse registro já deve ter inserido na base de dados. Então eu vou acessar aqui a minha base de dados lá no SQL e vou dar uma olhada como é que está aqui os registros de arquivos. Então vou clicar com direito e vou mandar listar aqui, editar sem linhas. Se tiver registros eu vou apagar, vou fazer o upload de novo para que a gente possa fazer o teste novamente, tá? Então deixa ele carregar aqui o SQL Server. Ah, beleza, não salvou, então vou voltar aqui ao meu código. E até é bom que não salvou, porque faltou aqui uma coisa que eu esqueci, né? Que é, além de adicionar, eu preciso também salvar. Então, db.savechanges, né? Para que ele possa aplicar lá no banco de dados. Beleza, agora vamos dar um play aqui e rodar novamente. Beleza, agora eu vou selecionar o arquivo de novo. Ok, abrir e vou mandar fazer o upload. Show! Tá ali, ó, o upload feito com sucesso, ok? Aguarde ser processado. E aí quando a gente clicar aqui em dados processados, ele vai ter que mostrar pra gente os arquivos, né? Nesse caso aqui, ó, a gente está colocando uma variável chamada arquivos e ele não conseguiu entender a instância desse objeto, deu nulo, né? Então esse arquivos aqui, ó, retornou como nulo e ele não conseguiu fazer esse dado aqui virar. Então vou dar um play aqui só pra gente ver. Agora vamos ver aqui na base de dados se ele salvou esses dados pra gente. Então eu vou dar aqui um reload. Deixa eu clicar aqui para mostrar sem linhas. Deixa eu ver aqui que ele mostrou. Beleza, o arquivo foi salvo, tá aqui. Só ainda não está carregando o dado que veio lá do controller. Então tem algum errinho aqui no controller que a gente precisa arrumar. Então vamos lá, deixa eu ver o que a gente fez aqui no controller. O controller.toList, ele tem que jogar isso para a viewbag de arquivos. E aí eu tenho que ler esses dados lá, né? Então deixa eu ver aqui aonde está o erro. Ah, beleza, tá errado aqui, deixa eu remover. Não é nessa lista que eu tenho que mostrar, então vou remover daqui e vou jogar ela aqui, ó. É que é no registros que eu mostro os dados que está lá no DB, tá? Então aqui na minha view eu simplesmente mostro que foi feito com sucesso. E aí aqui que eu mostro os registros. Eu vou até mudar aqui também, ó, a minha view para fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, aqui tem os registros, né? Aqui tem um upload com sucesso e vou fazer assim, ó. Colocar dessa forma aqui, ó. Para conferir a importação do arquivo
clique aqui. E aí esse aqui eu vou fazer um link mandando para aquela tela onde a gente verifica se o arquivo foi processado, tá? Então a href igual, e aí eu vou colocar aqui já onde que a gente vai mandar nessa rota, tá? E aqui eu vou colocar esse aqui dessa forma dentro do A, que é o link, ok? Beleza? E aí nesse caso a gente vai ter a rota assim, ó, barra, né? Essa rota aqui, barra. A gente pode até aqui olhar as rotas que a gente tem, e essa daqui, ó, que a gente tem, ó, barra registros, né? Então ela fica como barra home barra registros. Ó, deixa eu abrir aqui o aplicativo para vocês verem, barra home barra registros. Então vou pegar essa rota, copiar ela e vou colocar essa rota aqui para que a gente possa ter essa rota quando o cara clicar aqui para enviar, para verificar essa rota também, tá? O dado que foi importado. Beleza, então vou rodar aqui novamente a aplicação para que a gente possa ver como que ficou esse registro que a gente fez, tá? Beleza, então código compilado, agora eu vou clicar aqui, aí ele tem que mostrar os registros. Vamos esperar um pouquinho para ele carregar. Show! Tá mostrando aqui o registro que eu subi, a tabelinha bonitinho com ID, qual foi o arquivo que eu subi, né? E aí, aqui tá errado, nome, telefone, CPF, a gente colocou para que fosse o arquivo importado, né? Nessa tabela aqui a gente vai corrigir para poder duas coisas, na realidade. No layout tá errado aqui o de Docs Business e Technology, né? Então aqui é o e-comercial. E aí aqui também, não, nessa lista de registros, a gente vai colocar o arquivo. Então aqui vai ser o caminho do arquivo. Aqui vai ser então a data, né? E aqui se está processado. E aí a gente pode até colocar aqui, ó, uma verificação. Então a gente pode botar assim, ó, if se isso daqui for igual a 0, né? A gente pode jogar isso aqui como um sim, né? Na realidade um não, porque esse arquivo aqui é igual a 0. Eu vou dar um enter aqui, vou colocar aqui como um não. Não, opa. E se tiver tudo certo, né? Eu vou colocar aqui um else também. Opa. Else. Vou abrir aqui também e vou colocar um sim se tiver tudo certo. Então, não para quando está errado e sim para quando está certo. E vamos colocar aqui bonitinho, assim. Show. Legal. Deixar no padrão do C# aqui, prontinho. Beleza. E aí aqui eu vou colocar aqui uma div para mostrar esse dado. Ou melhor, vamos colocar aqui em negrito. E aí não, igual a 0, e sim, se for igual a 1. Aqui eu tiro, show, prontinho. Deixa eu dar um tab para ele ficar organizadinho. Legal. Salvei aqui também. Deixa eu rodar aqui, ele já está rodando, deixa eu só dar um reload na tela para ver como é que vai ficar. Beleza, então arquivo caminho, processado não. O que eu vou colocar aqui também, ó? Verificar registros, tá? Então eu vou pegar aqui e vou colocar mais um item que é verificar registros. Então é ver, aqui ó, ver. E aí aqui a gente põe um link, uma tabela com um link para a gente ver os registros que a gente está subindo, tá? Então aqui eu vou colocar, opa, volta. Aí aqui eu vou colocar um link, a href, e aí eu vou colocar barra, vamos colocar aqui upload, aí aqui a gente vai colocar um ID, tá? Então, barra o ID do arquivo que a gente vai colocar,
arroba ar.id barra registros. Então essa é uma rota nova que a gente vai criar para a gente ver os registros. Dados importados. Então aqui a gente vai ver os dados importados. A gente não vai fazer essa rota agora, né? Porque a gente ainda tem que fazer a parte do processamento. Mas aqui a gente vai ter esses dados processados que quando a gente clicar vai trazer a lista, né? Então essa rota aqui a gente vai fazer também na próxima aula, tá? Então a gente já tem um arquivo aqui. Eu vou fazer mais um teste de upload de arquivo só para a gente fazer, para a gente ver se está tudo funcionando bonitinho de novo, tá? Então vou pegar aqui e vou subir aqui um arquivo diferente. Então vou pegar esse mesmo arquivo e vou renomear ele, ó. Vou colocar arquivo 2, tá? Opa, peraí. Eu estava fazendo aqui a alteração de forma errada. Então, arquivo 2. Legal. Eu vou pegar esse arquivo 2, vou subir e vou fazer o upload. Ele vai fazer o upload, dá a mensagem para a gente. Vou clicar aqui, ele mostra o registro. Agora a gente tem dois, ó, um que subiu nessa data e outro que subiu nessa data. O arquivo 2 e o arquivo 1, tá vendo? Só que esses dois ainda não foram processados. E aí quando eles forem processados, a gente vai conseguir clicar e ver os registros. Então o que a gente tem para fazer nas próximas aulas aqui? Clicar para ver os registros, né? E colocar o job lá em paralelo para rodar, a aplicação Windows para rodar e processar esses arquivos aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso no servidor para que a gente possa ter aí algum dado já armazenado lá no servidor. Lembrando que essa base de dados que a gente está usando aqui, ó, ela está utilizando diretamente lá no servidor. Então essa base de dados está servindo tanto para o servidor quanto aqui para a gente, tá? Então esse é o caminho que está da minha máquina, não o caminho do servidor. Quando eu jogar no servidor, obviamente eu vou limpar esses dados, tá? Então agora vou mandar exportar esse código e vou jogar lá no servidor. Então o que a gente faz? Dá um pause aqui, né? Termina a nossa aplicação. E aí a gente vai, obviamente, clicar com direito aqui na aplicação e vai mandar fazer o upload, né? Na realidade o deploy. Então, clicar aqui e vamos fazer então a publicação. Tem aqui o menu publicar. Então, deixa carregar, clicar em publicar, para que ele possa gerar o nosso binário e esse binário a gente jogar diretamente no servidor de produção. Então, ó, ele já está aqui, já tem o dado aqui que é o servidor onde a gente joga, o lugar de publicar. Vou mandar clicar em publicar, ele vai começar a processar e gerar o nosso arquivo de publicação. Então, deixa ele processar aqui para a gente. Ó, processando. Enquanto ele está processando, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aquele servidor para que a gente possa fazer o upload dele. Então, vou vir aqui, ó, e já vou rodar aqui o Remote Desktop, tá? Então, Remote. E aí eu vou acessar assim, como eu mostrei para vocês na aula anterior, vou acessar aqui o Remote Desktop. Já tem, então, os dados lá daquele meu servidor. Eu só vou dar um conectar para ele conectar naquele servidor e aí copiar de uma pasta e jogar na outra, tá? Então, vou dar um conectar no servidor aqui. Ó, ele já publicou, tá vendo? Então vocês podem ver que já está publicado aqui atrás. Ele vai fazer a conexão com aquele servidor que a gente já estava configurando, né? Então deixa ele terminar a conexão. Opa, não deu certo a conexão aqui, então deixa eu achar aqui a URL novamente, porque deve ter mudado aqui quando eu troquei o IP. Então deixa eu acessar aqui de novo o meu serviço da Amazon. Vou clicar aqui agora para ver o EC2, que é o meu servidor diretamente, servidor que a gente está fazendo o deploy dessa aplicação. Deixa eu fechar isso aqui, tá? Tem aqui as instâncias rodando, e aí a instância do upload aula, que é essa daqui. Vou clicar nela e vou vir aqui em Connect. Aí ele vai me dar aqui, ó, o nome dessa instância. Eu vou copiar o nome dessa instância, vou vir aqui, vou colar a minha instância aqui, conectar. Aí, ele vai pedir usuário e senha, vou colocar aqui o meu administrador e vou colocar a minha senha. Coloquei a minha senha, agora vou dar um OK para ele conectar lá no servidor. Ele vai dar um sim aqui, já mando conectar. Enquanto isso, aqui a nossa aplicação já gerou aqui, ó, o nosso deploy. Lembra na aula anterior que eu mandei compartilhar o diretório da minha máquina com o diretório aqui de produção do servidor, né? Então aqui já estava rodando e eu já mandei compartilhar. Então aqui, ó, eu já tenho o meu diretório que está na minha máquina. Ah, nesse caso eu ainda não cliquei aqui para compartilhar. Então eu vou sair da conexão e vou mandar compartilhar o diretório de novo, tá? Então eu vou vir aqui, acessar aqui o Remote Desktop de novo. E eu preciso mandar ele compartilhar o meu diretório. Então, mostrar, vou clicar aqui em configurações locais, vou clicar aqui em mais, eu quero que ele compartilhe meu disco C, ó, minha unidade de disco C, ele precisa compartilhar. Tá, então tá compartilhando, ok, conectar novamente, sim,
vai abrir o meu servidor, que eu já tinha deixado lá do jeitinho, ele está no mesmo estado que eu deixei da aula anterior. Ó, a página aqui aberta. Agora eu vou abrir aqui meus diretórios. Aqui está o diretório que está da minha máquina, é isso mesmo, diretório da minha máquina aqui diretamente. Vou aqui somente recarregar para ver se está tudo certo. Deploy, está aqui, deixa eu ver aqui o bin para ver se está tudo certinho também. Legal, Adonet, aqui já tem todas as configurações, beleza. O database já está aqui, tá vendo a DLL? Então esse aqui é o deploy atualizado que eu mandei fazer, tá vendo? Eu só vou copiar esses arquivos aqui, minha gente, só isso. Selecionar tudo, copiar esse arquivo, né? Vou clicar com direito aqui, copiar para garantir que está tudo certo. Vou diretamente lá na minha pasta do InetPub. Então já vou deixar até aberto aqui no servidor essa pasta também. Então ó, vou abrir aqui uma outra pasta de desktop. E aí nela eu vou lá no C2 pontos desse computador. Opa, C2 pontos desse computador. Vou entrar na pasta InetPub, que é a pasta lá do IIS, tá? Cadê ela aqui? Deploy, não. C2 pontos barra InetPub. Opa, cadê? Não estou achando a pasta aqui. Vou abrir o IIS. E aí ele manda mostrar o diretório. Aí já vai diretamente no diretório que eu preciso. Opa. Tá aí, mando dar um Explorer aqui, ó. Já vai direto no diretório. Tá aí, esse é o diretório que eu quero. Agora achei. Opa. Agora eu achei ele. Tá aqui. Aí eu só vou selecionar tudo. Voltou aqui. Tá. Então só vou selecionar aqui os arquivos que eu não quero. Vou mandar deletar. Opa. Digitei errado aqui. www.roboot. Vou selecionar os arquivos que eu quero e vou mandar substituir. Pronto. Então, clicando aqui para substituir. Vou sim substituir todos os arquivos aqui. E eu quero que ele resolva isso aqui para todos os arquivos. Vou clicar aqui para ele fazer o replace. Então agora ele vai começar a fazer a cópia de tudo que está na minha máquina diretamente para o servidor aqui, que é o servidor que está na nuvem. Assim que ele terminar de fazer essa cópia, eu só vou dar um restart aqui no meu servidor e eu já vou ter tudo configurado, tudo bonitinho. Vamos só aguardar ele copiar esses arquivos. Prontinho, o upload feito. Agora eu vou conferir diretamente pelo número de IP. Então vou voltar aqui no meu sistema. E aí aqui eu já tinha aberto ele das aulas anteriores. Vou dar um reload aqui. Ele já deve ter feito um restart automático, né? Não fez. Então agora eu vou ir lá no meu servidor e vou fazer o restart dele. Então, restart. Aí, pronto, fiz o restart. Agora deixa eu ver aqui no browser do meu computador para ver como é que fica, né? Então vou clicar aqui na home. Deixa eu ver se ele já atualiza com os dados certos. Carregando. Beleza, aqui tudo certo. Volto lá no meu código. Agora eu vou dar um reload aqui no meu servidor. Esse aqui é o servidor antigo, então na realidade é um servidor que eu estou fazendo de teste. Então deixa eu olhar o servidor correto aqui, ó. É esse servidor que está aqui, o número de IP dele é esse número de IP que está aqui. Então eu vou copiar esse número de IP e vou acessar esse número de IP. Beleza, acessando aqui da minha máquina também, belezinha, tudo configurado. Bom pessoal, então é isso. Nas próximas aulas a gente vai continuar configurando o servidor, vai continuar verificando essas configurações de arquivo, os acessos entre base de dados de servidor com base de dados de outro servidor por rede local. Então essa outra configuração que a gente também vai fazer, a gente só fez o deploy do arquivo, né, o deploy dos dados. Tá funcionando aqui na minha máquina também tudo direitinho, mas aqui no servidor, olha, ele tá dando aqui um erro ao processar, possivelmente ele não está conseguindo acessar a base de dados, então a gente vai ter que mexer nessa configuração também da base de dados e isso vai ficar um assunto para nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, não esqueça de compartilhar para todo mundo que você conhece, todo mundo que precisa dessas informações, ajude essa pessoa para que ela possa simplesmente conseguir crescer. E também não esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber em primeira mão essa série de vídeos que eu estou fazendo, para que você possa aprender também como é que coloca um sistema em produção, tá bom? Então vou ficar por aqui, até mais e até as próximas aulas.